Seja bem-vindo você que está chegando. A partir de agora, o poder de Deus, a presença de Deus está entrando dentro da sua casa. E a presença de Deus vai continuar te protegendo, te abençoando. E Deus está aquietando, Deus está operando, Deus está trabalhando de uma maneira muito poderosa para parar com tempestades que você tem enfrentado. Deus estava me dando uma palavra aqui em Marcos capítulo 4, que fala que Jesus estava em um momento de tempestade. Mas em um momento de tempestade, Jesus estava dormindo. A Bíblia diz que ele estava dormindo sobre o travesseiro. E os discípulos o acordaram dizendo: Mestre, não se importa que pereçamos? E aqui nós aprendemos algo muito poderoso. Em um momento de tempestade, em um momento de alguma dificuldade que você está enfrentando, você precisa se posicionar. Você precisa se posicionar. Olha aqui, Marcos capítulo 4, aqui no versículo 39 e 40 diz: Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-se, acalme-se, e o vento se aquietou e se fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Sabe, momentos de tempestade também são momentos de confiança. Mas como assim? Sabe, às vezes Jesus não vai impedir que a tempestade aconteça. Para quê? Para você descobrir que tem uma autoridade disponível para você. Jesus se levantou e repreendeu o vento. Nós precisamos nos levantar. Nós precisamos nos levantar em oração, em autoridade e usar a ousadia que já está disponível para nós. Agora, ousadia só por ousadia não resolve muita coisa. Nós precisamos ser ousados, mas também posicionados. Posicionados em oração. De repente, é o caso até de você jejuar para usar a sua autoridade. A Bíblia diz que Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar. Você sabe que quando você está posicionado, você tem autoridade para repreender as tempestades. Eu declaro que a partir de agora, a presença de Deus volta a reinar na sua casa. Eu declaro que a presença de Deus reina na sua casa. Eu declaro a paz de Deus entrando. Pai, manifesta o seu reino agora sobre cada casa, sobre cada vida, sobre cada lar, aqui representado em nome de Jesus. E quando Jesus se levantou, ele repreendeu o vento, e ele falou para o mar: Aquieta-se e acalme-se. O vento se aquietou, e houve completa bonança. O que Deus está falando com você? Você precisa se posicionar. Agora, sabe de uma coisa também? Muitas vezes, tem gente aqui que você já tem uma autoridade espiritual na sua vida. E às vezes o que está faltando é você usar a autoridade que Deus já te deu. Outros ainda precisam desenvolver essa autoridade, receber essa autoridade. Agora, muitas vezes, as pessoas não percebem que existe uma autoridade na vida delas e elas não usam. Eu gosto sempre de citar, lá em Atos capítulo 4, versículo 13, vendo a ousadia de Pedro e João, aqueles que estavam olhando reconheceram que eles realmente haviam andado com Jesus. Fica aí que nós vamos orar, mas Deus estava me dando mais alguma coisa aqui especial para falar com você. Quando Jesus se levanta e ele dá autoridade, ele repreende o vento, isso significa, de uma maneira prática para você, significa que se você está percebendo um ambiente estranho na sua casa, se você está percebendo algum peso espiritual, se você está percebendo alguma inquietação, se você está percebendo algo ruim no ambiente que você está, você deve orar a Deus em primeiro lugar e depois se levantar e dar uma ordem. Fala: eu repreendo em nome de Jesus e dou uma ordem que todo mal bata em retirada agora em nome de Jesus. Você fala, e você precisa chamar essa paz para dentro da sua casa. Por quê? Você vai ver essa tempestade sendo paralisada. Você vai ver Deus usando até um aparente mal
para você descobrir que tem uma autoridade espiritual disponível para você. Olha a importância da fé também, né? Aqui em Marcos capítulo 4, versículo 40, diz: então, né, Jesus perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Jesus aqui, ele pergunta para os discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Vocês ainda não creem? Vocês ainda não creem no que eu posso fazer? Isso nos lembra que nós precisamos confiar, principalmente quando as coisas estão difíceis. Por quê? Através da sua fé, você vai ver muita coisa mudada na sua família. Você vai ver muito milagre ainda. Você vai ver muito mover de Deus em seu favor. A presença de Deus é que traz essa paz. A presença de Deus é que traz essa bonança. Marcos capítulo 4, versículo 38, e nós vamos orar, diz que Jesus estava na popa do barco, dormindo, com a cabeça sobre o travesseiro, e os discípulos acordavam e chamavam a Jesus. Você vê que a presença de Jesus traz paz. Na presença de Jesus nós temos paz em meio à tempestade. Mesmo em momentos de tempestade, Jesus estava dormindo. E nós fomos chamados a viver como Jesus viveu. Sabe? Você não pode mais permitir que essa tempestade tire as suas noites de sono. Existem noites de sono também que Deus te desperta para orar. Mas existem noites de sono que você precisa descansar para um novo dia, para coisas novas que Deus vai fazer na sua vida. Eu queria você colocando aqui: eu tenho o meu pedido de oração. Hoje nós estamos em uma configuração aqui diferente, mas eu falei, eu preciso estar aqui com vocês, né? Então vai ser um pouco mais curto o nosso período aqui hoje, mas eu creio que nessa oração tem poder suficiente para algo muito poderoso acontecer dentro da sua casa e acontecer na sua vida. Você que tem um pedido de oração, você que reconhece que precisa de um milagre, sabe? Deus vai honrar a sua fé. Por que você está com tanto medo? Ainda não tem fé? É o momento de se posicionar em oração, repreender todo o mal e dar uma ordem para esse problema, para essa situação, e dizer: aquieta-se e acalme-se, e você vai ver Deus agindo em seu favor. Sabe, quando Deus quer te levar para um próximo nível, olha que Deus está me dando aqui para alguém, ó. Quando Deus está te levando para um próximo nível, quando Deus está tratando algo na sua vida, às vezes pode acontecer de alguma instabilidade, de algum problema, alguma coisa que vem para tentar te desestabilizar. Mas você deve abrir os seus olhos espirituais e entender que momentos de transição, de um crescimento, momentos de transição para novos ciclos, momentos de transição para novos tempos, esses são momentos, às vezes, desafiadores. Porque o mundo espiritual começa a se movimentar. E Deus começa a se movimentar para trazer a sua bênção. Deus começa a se movimentar para cumprir promessa que Ele tem na sua vida. E o mundo espiritual começa a perceber a movimentação. Então, nesses momentos, o que nós precisamos fazer? Continuar posicionado em oração, porque o maior é aquele que está em nós. Você está vendo isso? Não adianta ficar dando também ponto para o outro lado, não. Mas também nós devemos entender que em oração, em confiança, é que Deus vai operar, que Deus vai continuar operando na nossa vida. Eu queria você escrevendo aqui agora, escreve assim: eu tenho o meu pedido de oração. Quero ver seu pedido de oração. Eu quero ver aí, eu tenho o meu pedido de oração. E eu sei que Deus vai agir de acordo com cada necessidade aqui. Hoje nós recebemos mais testemunhos também, pessoas sendo curadas, pessoas recebendo palavras de confirmação, Nós estamos muito felizes de ver o que Deus está fazendo. Eu recebi uma mensagem também hoje de alguém que, na oração da madrugada,
falou assim, na oração da madrugada confirmou toda a palavra que foi dita no culto. Você vê? Então isso é muito poderoso, é mais uma confirmação, um sinal de que Deus ele tem operado, né? Por que às vezes é necessário contar o testemunho? Porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Quer dizer, quando você fala do que ele fez, a fé é aumentada, porque alguém fala, começa a crer, ele pode fazer de novo. Se ele já fez, ele pode fazer de novo. Você vê isso? Coloca aqui agora, eu tenho o meu pedido de oração e nós vamos orar. Eu tenho o meu pedido de oração. Uma paz, o poder de Deus, a presença de Deus está entrando dentro da sua casa agora. Na autoridade do nome de Jesus, eu dou uma ordem que todo mal caia por terra em nome de Jesus. E declaro a paz de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai acontecer aí algo especial. Deus está colocando as coisas no lugar, nesse momento, dentro da sua casa. Deus está entrando nas casas. Desde ontem que Deus está me dando uma palavra nesse sentido. Então eu vou ser fiel. Deus está entrando dentro da sua casa agora e para reinar. E também nas pessoas da sua família. Deus está trabalhando. Deus está protegendo. Deus está agindo. Porque Deus está te levando para um tempo de uma transição, de um crescimento espiritual. E o inimigo tenta criar situações até para te acusar. Criar situações até para te paralisar o seu crescimento. Você está vendo isso? É melhor crer porque é desse jeito. Mas o que eu preciso fazer? Continuar com o meu discernimento ligado, continuar andando com Deus. Quando nós andamos com Deus, Ele está sempre nos direcionando, nos protegendo e nos abençoando. Você vê? Você já colocou esse seu pedido de oração? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha agora sobre cada casa, sobre cada pedido de oração aqui. Pai, se existe alguém aqui com uma enfermidade física, eu declaro cura em nome de Jesus. Recebe? Pai, se existe alguém aqui com questões emocionais, se existe alguém aqui passando dificuldades nas casas, na família, eu peço que o Senhor venha agora com o seu poder, com a sua presença agora, sobre cada casa. Manifesta o seu reino agora. Manifesta o seu poder dentro dessa casa. Que a sua presença venha reinar e continuar reinando. Que o seu reino seja crescente sobre a vida de cada um que está aqui e sobre cada casa, sobre cada lugar aqui representado. Pai, repreenda agora todas as armadilhas, as ciladas do inimigo e proteja as famílias, proteja as casas, proteja cada vida. Essa é a minha oração. Pai, eu peço que o Senhor venha tocar no interior de cada um. Pessoas aqui que estão sentindo um vazio. Pessoas aqui que não conseguem receber do seu amor. Pessoas aqui que não estão conseguindo serem tocadas pelo seu poder. Eu peço que o Senhor venha destravar, que o Senhor venha abrir agora, que o Senhor venha abrir as janelas dos céus para abençoar com toda sorte de bênçãos espirituais, com toda sorte de bênçãos em todas as áreas da vida dos seus filhos, das suas filhas, aqui representadas em nome de Jesus. Eu tive uma visão aqui de uma janela. E eu falei, Deus, o que é essa janela? Deus está falando que as janelas estão abertas. Então você precisa agora se posicionar para receber. E como eu me posiciono? Continua na presença de Deus. Continue valorizando o que vem de Deus. Sabe? Eu gosto muito de palavra, eu creio que você gosta também. Mas muitas vezes Deus está querendo algo simples, um coração aberto para Ele. Sabe? Às vezes não é a profundidade que Deus tem para você, não é do jeito, numa interpretação do mundo. O mundo vê profundidade de uma forma, mas Deus vê profundidade na simplicidade. Qual que é essa simplicidade? Ter uma vida de relacionamento com Ele e uma vida que valoriza a palavra dEle como ela realmente é. E eu declaro esse tempo onde Deus está ajustando as coisas na sua vida. Você está valorizando a presença de Deus. Você está valorizando a palavra de Deus da forma certa. Por quê? A palavra de Deus não é só uma informação. Não é só como se fosse ali um jornal. Não.
A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus carrega um espírito. Por isso que quando você lê a palavra de Deus, ela é viva e ela te toca. Sabe? Eu declaro que o Espírito de Deus vai te dar novas experiências. O Espírito Santo vai te tocar de formas novas, que muitas vezes são novas para nós, mas não é novidade para Ele. O mesmo Deus que operou no passado é o mesmo Deus que continua operando hoje. Ontem mesmo no culto, eu recebi hoje um testemunho de uma mulher. Eu citei aqui para vocês. Ela estava com uma dor no joelho, mancando. Nem queria ir na frente lá na igreja. Mas eu falei, quando veio uma unção de cura, nós declaramos, e ela foi completamente curada do joelho, né? E algumas outras coisas também aconteceram. Agora, escute bem. Jesus disse aqui para os discípulos: por que é que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Aqui Jesus está colocando a fé ou o medo. Você que decide. Eu estou sentindo medo, mas vou agir mesmo assim em fé. Eu recebo a minha cura. Pai, eu recebo a sua paz dentro da minha casa. Sabe, a partir de agora, dessa oração, tem algo diferente. Tem uma unção de Deus. Tem uma unção de Deus te tocando. Tem uma unção de Deus tocando e invadindo. Tem uma unção de Deus se manifestando na sua casa. E tem uma unção de Deus trabalhando por você. Você crê nisso? Tem uma unção de Deus que te protege, tem uma unção de Deus que te abençoa, e tem uma unção de Deus que está disponível agora para você, né? E em tempo oportuno, Deus também quer te usar para outras pessoas. Sabe o que Deus está me dando aqui? Eu creio que é para alguém que está aqui. Muitas vezes a gente quer receber, isso é muito bom, né? Receber é muito bom. Mas Deus está te chamando também para dar, para compartilhar daquilo que Ele colocou na sua vida. Você está ouvindo? Os discípulos, certa vez, já estavam cansados, mas eles participaram do milagre de outras pessoas, de uma multidão de pessoas. E os discípulos participando do milagre de outros, depois teve uma abundância para cada um deles. Por quê? No milagre da multiplicação dos pães e peixes, sobraram 12 cestos. E eram 12 discípulos. Enquanto você participa do milagre de alguém, Deus está preparando um milagre para você. Então não pare de fazer aquilo que Deus já te direcionou a fazer. Porque está dando certo. Está tendo alguma perseguição espiritual? Está tendo algum desafio? Sabe? Você precisa discernir. Muitas vezes não é que está dando errado. Não. Exatamente o contrário. Está funcionando. E agora você precisa o quê? Crescer com essa dificuldade, para não ser paralisado na dificuldade. Deus está desembaraçando o caminho de gente que está aqui. Deus está desembaraçando coisas que o inimigo está tentando paralisar. Deus está falando, não vai paralisar não. Tem crescimento espiritual para você. Tem bênção em todas as áreas da sua vida. E se você crer, recebe em nome de Jesus. É isso, gente. Que especial. No fim fizemos o tempo normal, né? Olha aí como Deus é bom. Estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Aqui na descrição tem como você adquirir o nosso livro, Ajustando o Foco e Vencendo os Gigantes. Lá eu falo como você vencer os gigantes internos e externos e viver o propósito de Deus para a sua vida. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. E no primeiro comentário fixado, vou deixar uma oração especial só para você. Tá bom? Até o nosso próximo encontro. Até lá.